Boa noite, igreja. É bom estar de volta. Já faz 3 ou 4 anos. Quantos estavam aqui da última vez que eu vim? Alguém aqui se lembra de mim? Você tem que lembrar dessa face bonita, não é? Pastor Jimmy, irmã Francis, muito obrigado mais uma vez. Gabriel e o pastor Doni também por me ter aqui. É uma alegria. Sabe, vocês, quando eu venho aqui, eu parece assim, eu já te vi. Depois você pensa, quando você assiste SBN na Austrália, você lembra do rosto de todo mundo, o time de adoração, é muito bom. E todos que estão assistindo na Austrália hoje, eu sei que muita gente da nossa congregação, muitas pessoas na nação que assistem também a SBN, eu quero dizer, oi, tudo bom? Na nossa língua. Isso com um sotaquezinho australiano, né? Mas estamos vivendo um tempo interessante na história da humanidade. Eu acho que nunca foi tão interessante antes. Na verdade, em 2002, eu me mudei da Arábia, em Sri Lanka, na Arábia Saudita, e eu me mudei para lá para estabelecer uma igreja. E da Arábia Saudita eu fui para a Austrália, e fui até lá e não pude acreditar, sabe, a apatia na qual estávamos vivendo no Oeste. E eu me assentei assistindo como a mídia vivia. E eu pensei que a mídia simplesmente não ama seu próprio país. E eu pensei, Senhor, o que está acontecendo com a Austrália? Enquanto eu perguntava isso, eu entendi que quando você estava na Arábia Saudita e procurando um leão e um urso para matar, porque você confia tanto em Deus que a sua fé está forte. Se eu tivesse uma Bíblia, então eu apanhava 70 vezes. E eu colocava Bíblias. Eu fui com uma organização muito influente no governo americano. Então eu agradeço ao americano por se levantar a favor da igreja perseguida. Você pode agradecer a Deus pelo povo americano. Então a minha casa estava pronta e eu tinha 400 Bíblias lá. 1h da manhã, 20 soldados entraram na minha casa com metralhadoras, 8 metralhadoras. A minha esposa e meus 2 filhos estavam assentados no quarto, dormindo. Eles quase quebraram minha porta à 1 da manhã. Eu sabia que eles não tinham vindo tomar café comigo. Eles estavam fazendo uma procurando Bíblias. E bem, glória a Deus, minha cabeça ainda está no meu corpo e conectada ao meu corpo, né? Era para ter cortado minha cabeça naquele dia. Os soldados, eu encontrei tudo que aconteceu ali, que chama Louvando Debaixo da Espada. Você pode adquirir hoje. Esse livro fala como Deus me salvou 2 vezes da execução. E como eu apanhei por pregar a palavra. Como minha esposa foi livrada da morte e do estupro. E como meus filhos eram para estar em um orfanato islâmico. Se não fosse por Jesus, eu não estaria aqui. Para mim, Jesus, Ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Eu não o sigo porque o meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe, meu pastor me falou sobre Ele. Eu sigo Ele porque eu sei que Ele é verdadeiro. Eu queria compartilhar a história do que aconteceu naquela noite, porque você não compraria o livro. Mas há tantas histórias nesse livro. Então eu escrevi um segundo livro que eu acabei de publicar nos últimos 2 meses. E é um pedaço de informação tão importante para a nação, porque eu sei que a palavra de Deus diz que a falta de conhecimento é o que faz o povo perecer. E uma das coisas mais tristes são cristãos que não têm sabedoria suficiente para lutar. Quantos acreditam que estamos em uma batalha? Bem, seu presidente não parece acreditar assim. Mas eu vou te dizer, estamos em uma batalha intensa. A batalha só é vencida em oração no Espírito, feita na terra com armas espirituais. A oração é que detona o plano do inimigo. Lembra de Elias? O rei de Arão, ele falou, Elias, chame os seus homens
E ele diz: tudo que eu planejo fazer para destruir Elias, o rei de Israel falou, ele está um passo adiante de mim e ele consegue escapar. Quais de vocês são os espiões? Então o pessoal respondeu ao rei e disse assim: olha, rei, eles disseram algo assim: Senhor, nenhum de nós é um traidor, somos fiéis a você. De qualquer forma, existe um homem pelo nome de Elias que está no acampamento dos israelitas. Esse homem sabe o que está acontecendo no seu quarto. Não porque ele está lá, mas porque o Espírito Santo é onipresente. E ele diz ao rei de Israel como te evitar. Eu estou dizendo isso porque a oração é a chave para ver a vitória, não somente no natural, mas no espiritual, em toda direção. Para vencer no Oriente Médio, precisamos de guerreiros, de oração, intercessão, sabe, que estejam orando pelos líderes, por todos. Então, nesse livro, o título do livro é A Guerra no Século XXI. A Guerra no Século XXI. Várias culturas e o perigo do islamismo fundamentalista. E eu acordei outro dia às 7 da manhã com o Jimmy Swagger e com a irmã França. Então às 9 eu estou com eles no programa amanhã. Mas eu quero compartilhar meu testemunho e minha jornada rapidamente. Jesus está buscando campeões. Ele está buscando campeões. Muitos de nós corremos. Todos têm que correr para vencer. Quantos estão correndo para não vencer? Todos estamos correndo para vencer. Temos que correr, temos que ter essa atitude. Davi, José, Shedraque, Mesaque, Abednego, Daniel, todos esses homens, Gideão, Esther, Deus os usou e os preparou para coisas específicas para levar adiante o reino de Deus. E de repente Deus se moveu e as coisas mudaram. José, quando Deus falou com ele, deu sonhos a ele, demorou mais ou menos 20 anos para que o sonho se cumprisse. E o sonho se cumpriu quando o tempo não era esperado de ser cumprido. Ele estava em uma prisão, falsamente sendo acusado por muito tempo. Eu tenho essa piada que eu digo que quando chegar no céu, eu vou perguntar a José se ele pensou em mandar um cartão de agradecimento à mulher de Potifar. Se ela não tivesse acusado ele facilmente, ele não ia estar na cadeia. Se ele não estivesse na cadeia, ele não ia ter desvendado o sonho do copeiro, interpretando o sonho dele. Então ele disse a Faraó, e foi assim que ele chegou até ele. Agora Deus se move para promover a sua promessa. Com 24 horas de um prisioneiro, ele se tornou um primeiro-ministro. Tá bom? Então eu quero saber, com Jesus em você, você é a maioria. Não importa o que os governos querem dizer, o que os líderes querem dizer, respeito eles, oro por eles, mas a resposta para o mundo não está na mão do governo, a resposta do mundo está na mão da igreja, está na mão do cristão, e se nós formos dormir, não há esperança para as nações. Precisamos acordar. Na Austrália dizemos, como é que eu vou dizer? O Saddam Hussein diz, está tudo bem. E eu estou dizendo, não está tudo bem. As nações estão em um problema muito grande. O ISIS não é um grupo terrorista. O ISIS é o verdadeiro Islã. Eu li o Alcorão, já estive 4 vezes em Meca. Existem milhões de bons muçulmanos, mas eles não são verdadeiros muçulmanos. Um verdadeiro muçulmano se chama terrorista. E eles têm uma ordem do profeta Maomé e Alá, que não é o Deus dos cristãos. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó não é Alá que eles adoram. O Islã ordena aos seus seguidores para matarem os infiéis ou viverem debaixo de consequências horríveis. Então o que está acontecendo na Síria e no Iraque não é nada novo. O próprio Maomé fez isso, ele disse que
matou até 600 pessoas. Ele teve 13 esposas, uma mais jovem de 6 anos de idade. E eles não gostam de ouvir isso. Então, pastor Daniel, o que devemos fazer? Ame o povo muçulmano. Ame a eles de todo o seu coração. Eu tenho um grande problema com a ideologia nazista, mas eu amo os alemães. Eu tenho um grande problema com o comunismo, mas eu amo os chineses e os russos. E eu amo muito os chineses porque eles cozinham aquele arroz frito gostoso. Eu acho que Deus, sabe, colocou algo especial neles para preparar aquele arroz, viu? Eu tô te falando. Eu não concordo com o pecado, mas eu amo o pecador. Então eu amo os muçulmanos de todo o coração. Na verdade, nós temos várias igrejas que nós damos de comer a eles. Eles não vêm para a igreja para adorar, e eles vêm somente para comer na nossa igreja. Mas eu tenho um problema grande com o Islã e seus ensinos. E esses 2 livros revelam a agenda deles para te abençoar. Então Deus prepara pessoas. José passou por um período de 20 anos se preparando. Davi, ele mata um leão, mata um urso, e ele vai contra Golias. Imagine isso por um instante. Se Davi fosse colocado na frente de um juiz. Vamos interpretar aqui, imagina uma corte, porque os muçulmanos na Austrália já me levaram para a corte. Eu tive que lutar por 5 anos pela minha liberdade de expressão, 40 dias no tribunal. Já me ameaçaram 3, 5 vezes de me sequestrarem as crianças. Eu tive que levantar $600 mil para me defender, enquanto meus advogados trabalhavam por $1,4 milhões. E a boa notícia é que tentaram me calar. A boa notícia é que eu ganhei o caso na Corte Suprema e ganhei a batalha para ter a liberdade de expressão na Austrália. Aleluia! 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 Eu me lembro da batalha. O consulado islâmico de Vitória olhou para o juiz e disse assim: seu juiz, esse homem ofendeu o povo islâmico da Austrália. O juiz olhou para mim e perguntou: senhor Nalai, o que é que você disse? Eu disse: senhor, jure, se eu ofendi, pergunte a eles para mencionar as palavras, as declarações que fiz. Quando ela declarou, ela literalmente falou palavra por palavra o que eu li do Alcorão. Então eu disse ao juiz: juiz, isso que eu falei vem do Alcorão. Quando o juiz olhou para ela e disse assim: juiz, nessa corte a verdade não é uma defesa. E eu respondi ao juiz: juiz, se a verdade não é uma defesa, seu trabalho não é me privar do que está no livro deles, então é negar e proibir o livro que promove a violência nesse país. É hora de se levantar. Eu lembro do juiz olhando para mim e dizendo que toda vez que ela me fazia uma pergunta, o Espírito Santo me dava uma resposta da Bíblia. Mas a palavra de Deus diz: não se preocupe sobre o que vai dizer na frente de juízes e líderes. Eu vou colocar as palavras na sua boca. E sabe, Deus me abençoou com essa oportunidade de... Eu já estive em reuniões na Casa de Representantes, sabe, no Congresso, aqui nos Estados Unidos. Alguns comitês, na Casa Branca mesmo. Já falei na Casa do Comércio com algumas pessoas. No Parlamento Industrial, lá na Austrália, que se chama Levante-se Austrália. E a motivação é porque a Austrália permaneça australiana nas próximas gerações. E sabe de uma coisa, eu posso dizer isso? E porque eu sou negro, eles não podem me chamar de racista. É sério, eu estou te falando. É algo grande acontecer na Austrália. Eles
o time está viajando comigo do meu time, eu não sei onde ele está, cadê o time? Ele é testemunha